Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do Histórias e Memórias, o seu podcast eternizador de histórias marcantes e edificantes da nossa cidade. E hoje tenho a incrível honra de poder eternizar o enredo de vida de um grande homem e que faz um trabalho para lá de inspirador na área do empreendedorismo valadarense. Falo dele, o jovem e promissor empresário e consultor de imagem, Rafael Lousada, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Rafael, primeiramente, cara, seja muito bem-vindo. Obrigado, irmão. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário de quem vai estar nos acompanhando, até porque estamos gravando esse episódio. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, a casa é sua. Prazer é nosso, muito obrigado pelo convite. Estou feliz demais de estar aqui batendo esse papo com você. Tamo junto, Rafael. E para começar nosso bate-papo, como eu começo sempre falando com todos os entrevistados que sentam onde você está sentado hoje, nós sabemos que o assunto saúde mental se tornou e ficou em voga na sociedade muito por conta de tudo que nós vivemos a partir de 2020, na pandemia, e também em 2021. Não se falava sobre psicólogos da forma que a gente começou a falar pós-2020, como antigamente, no sentido de... Era um assunto muito distante, eram profissionais que, às vezes, não eram nem tão valorizados pela sociedade. E parece que teve que vir a pandemia, um mal tão maléfico, de fato, perdão pela redundância, para a sociedade, para todo mundo, para que a sociedade pudesse se alertar em relação aos cuidados com a mente. Start, né? Haja vista que, hoje em dia... Nós estamos vendo aí nas redes sociais, ou até mesmo na cidade, com pessoas próximas, parentes, conhecidos, o corpo, a abrangência que esses profissionais ganharam, sobretudo por conta da pandemia. Feito esse pequeno preâmbulo, como está o Rafael Lousada mentalmente falando neste ano de 2026? Cara, com relação à mente, graças a Deus, assim, eu sempre fui muito tranquilo. Nunca tive nenhum problema nesse sentido. Mesmo começando o empreendedorismo muito novo, bem jovem, a gente já vem lidando com algumas pressões do dia a dia ali, pandemia, nós passamos pela pandemia também, fechando loja, lockdown, né? Então a gente passou por alguns problemas, mas mentalidade, cara, eu assim, particularmente falando, não tenho problemas com essa área não, eu tenho uma cabeça bem tranquila, primeiramente Deus também, sei que além disso tem pessoas que é uma doença, enfim, né? Mas, no meu caso, assim, bem tranquilo. Bem tranquilo. O que foi a pandemia para a sua história de vida? Cara, a pandemia, ela me deu um start, assim. Um start na questão como empresário. Foi algo que foi um período muito difícil. Durante a pandemia, eu tive que me reinventar, fazer estratégias, mudar a logística, focar muito mais na rede social, porque a primeira coisa que o pessoal vai cortando são os gastos que não são mais tão necessários ali, né? Então, a roupa, ela foi algo que foi uma das primeiras coisas a ser cortado. Você tá dentro de casa, pra que você vai comprar uma roupa pra sair? Né? Então, a gente teve que começar a se reinventar. Sim. E com a loja fechada, infelizmente, foi diminuindo o faturamento. Então, assim, essa questão mental, a gente tem que ter um mental muito forte. Muitas lojas fecharam. Sim. Então, você vai vendo o comércio cada vez mais caindo. Então, foi para mim um start muito grande. E no meio da pandemia, cara, eu tive crescimento. Mudei de loja. Fui para um ponto maior, bem arriscado. Foi um tiro, assim... arriscado, mas que deu certo, graças a Deus, e foi algo assim que serviu de aprendizado, crescimento mesmo. Sobre o legado da pandemia na sua história de vida, o que em 2026 acontece dia após dia, na sua vida, enquanto ser humano, enquanto empresário, que você às vezes para e pensa, conversando consigo mesmo e reflete, poxa, isso aqui está acontecendo, ou eu estou fazendo isso, essa mudança de comportamento em relação a qualquer área da sua vida, veio por conta de um legado que a pandemia deixou na sua vida? Acho que trazendo assim, o ponto principal foi ser algo mais humanizado. A gente estava vindo numa era que a tendência estava sendo sempre compras online, atendimento online, enfim. E aí, com a pandemia, o pós, né? O pós-pandemia, a gente sentiu falta de pessoas, né? Daquele contato. Então,
eu entendi que o atendimento ele não podia ser mais igual eu fazia antes. Exato. Se tornou algo mais consultivo, mais detalhado, com mais tempo, conversando mais com o cliente. Então, um atendimento mais humanizado, mais consultivo. Eu acho que isso foi um legado que a pandemia trouxe aí. Foi uma mudança também que a gente aplicou na nossa loja também. Como era o Rafael Lousada nos tempos de colégio presbiteriano? Rapaz, como aluno, É lógico. como aluno complicado, não era um dos melhores assim em relação à nota, não, Sim. em termos de exatas, era a minha dificuldade assim. Mas aí foi embora, a gente foi passando e foi indo. Na escola não foi tão legal assim não, cara, posso falar. A gente se conheceu, né, na época de ensino médio, não fui dos melhores alunos não. Mas na faculdade eu já procurei já ser um pouco melhor, sabe? Sobre o tempo de escola, independentemente de qual possa ter sido a nossa foto, imagem para o público e para os professores principalmente em relação aos estudos, nós sabemos que é um período muito nostálgico, porque talvez o principal motivo seja porque de fato é um período que não voltará mais. Sim. Tudo aquilo que você viveu na escola e também durante o período escolar na sua vida não volta mais. Sim. Você, como empresário, sabe que hoje você tem inúmeras responsabilidades para lá de importantes. Não só na sua vida, mas na vida dos seus colaboradores, por exemplo. Muitas famílias dependem de você. E se a gente para pensar no seu período escolar, a sua única responsabilidade era qual? Passar de ano. Exato. Olha a diferença de responsabilidade. E por isso, e por outras razões, o período escolar ele é muito nostálgico e muito gostoso de ser lembrado. Sim. Feita essa pequena introdução, qual é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança, Rafael, que quando você passa em frente à escola que você estudou ou a uma das escolas, independentemente do dia, independentemente do horário, que você possa estar passando na sua vida. Passou em frente ao colégio presbiteriano, por exemplo, vem na sua cabeça na hora. Cara, hoje eu ainda vou muito lá, porque eu tenho uma filha de 4 anos e ela estuda hoje lá também no presbiteriano. Algo que eu carrego do presbiteriano até hoje é a minha esposa. Conheci, né, na escola, ensino médio, e a gente começou a namorar e hoje estamos casados. Então isso é algo que no presbiteriano é algo que eu carrego até hoje e posso falar assim, cara, sem dúvida nenhuma, algo nostálgico assim que entrando lá foi o período da minha vida que eu mais ri, assim, não tem explicação, cara. Eu sei que escola é um lugar, né, a mentalidade vai mudando, Sim. mas, cara, era algo assim, aula à tarde. Ia tranquilo, irmão, feliz, porque era algo... Eu reclamava. Reclamava demais, exatamente. Era algo que, tipo assim, nossa, almoçava, acordava, nossa, tá na hora de voltar pra escola já, de tarde, manhã toda lá e voltar pra aula à tarde. Cara, mas era uma resenha boa. Sim. Era uma resenha boa, assim. Foi o período da minha vida que eu posso falar que eu mais ri de todos, assim. Resenha muito boa, isso aí eu sinto saudade. E até hoje tenho contatos também com vários amigos que a gente fez na época da escola, a gente tem contato aí com vários ainda. Como surgiu o Rafael Lousada empreendedor? Cara, eu comecei de uma forma bem inusitada, assim, eu nunca me vi como empreendedor, né? O meu sonho sempre foi seguir carreira militar. Eu iniciei, igual eu falei, faculdade, eu sou bacharel em Direito. Sim. E aí, a minha ideia era fazer o CFO, era seguir carreira militar. Sim. Mas, na escola ainda, terceiro ano, caminhando ali pra faculdade, finalzinho mesmo, eu fiz umas camisas pra mim. Mandei fazer. Tinha algumas peças que eu não achava aqui. Que legal, velho. E aí eu peguei e mandei fazer. Falei, não, minha avó era costureira. Falei assim, vó, tô querendo fazer umas camisas assim, assado e tal. Tem algum costureiro, ela não costurava mais. Uhum. Tem alguma amiga sua que a senhora pode me indicar e tal. Aí ela foi, me indicou, comprei os tecidos, levei, mostrei a foto que eu queria. Na época, long line. Que legal. Aqui era difícil de achar. Long line, aquelas camisas manga raglan, enfim. Aí eu peguei e fiz pra mim, cara. Fiz 4 camisas. E aí apresentei não. Aí eu usando, Sim. um amigo meu me perguntou, mandei foto pra ele e tal, ele me perguntou, ai cara, e aí, onde você arrumou essas camisas e tudo? Pedro Vitor, que ele chama.
E aí, estudava comigo na escola Sim. também. E aí eu peguei e falei com ele, falei, cara, tô vendendo. Porque ele me perguntou, né? Aonde que você comprou e tal, não sei o que. Eu falei, não, eu tô vendendo. Aí ele falou assim, cara, é mesmo? Tá? Eu falei, não, tô brincando, eu mandei fazer e tudo. Aí ele que me deu esse start. Aí ele falou assim, você não anima a vender, não? De uma brincadeira ali. Eu falei, cara, eu animo. Aí ele, bora entrar junto? Aí eu comecei com o Pedro. Sim. Então ele foi meu primeiro sócio ali na Lorde. Que legal, velho. E desde sempre Lorde. Aí a gente foi escolhendo o nome e tudo. E aí a gente escolheu esse nome, dentre várias Sim. opções que a gente foi criando ali. E aí o Lorde ficou, cara. E aí eu comecei com o Pedro só essa loja online. Então a gente começou com as minhas 4 camisas. E aí ele entrou com dinheiro para mais 4. Sim. Então eu comecei a Lorde com, cara, R$250 minha mãe me deu para eu fazer as minhas camisas. Então desse dinheiro aí foi aonde deu o start pro Rafael empresário, né? Foi o início de tudo ali. E aí a gente foi crescendo, foi criando mais camisas, o pessoal foi comprando só pelo Instagram. Sim. E aí eu iniciei faculdade, fui fazendo faculdade com a loja. Não era o que eu pensava, era um sustento legal ali para mim, né? Não depender mais dos meus pais. E aí eu comecei, não depender assim totalmente, né? Que na época não dava pra se sustentar, comprar não. Um lanche Mas pra esposa, vou pra sair com a minha namorada, namorada aqui, eu preciso pedir um dinheiro meu pai. Aí começamos ali faculdade. Com isso a loja teve um crescimento legal, cara. O pessoal de Valadares, assim, porque é complicado também essa questão de valorizar, às vezes, o que a gente tem aqui, né? Sim. Isso é algo complicado, mas a gente surpreendeu porque o pessoal apostou muito por ser uma marca própria. Sim. Então, o pessoal comprava mesmo, cara. E até então era só camisa. E aí, comecei faculdade de Direito e fui seguindo nessa questão da faculdade, ainda com a cabeça no CFO. Com isso, o Pedro foi fazer faculdade de Medicina fora. E aí, acabou que ele não tinha como mais fazer os atendimentos aqui, igual a gente que fazia as entregas. A gente levava pra costureira, a gente comprava tecido, levava pra bordar, pra silcar. Sim. A gente fazia todo esse corre, esse trâmite aí. E aí, com o Pedro estudando fora, a gente conversou e aí eu comprei a parte dele. E aí eu comprei a parte do Pedro e dei seguimento sozinho. Sim. Fui dando seguimento sozinho. Então, esse foi o início. Aí a história vai se prolongando aí. Quando você começou, claro que você não tinha a experiência que você tem hoje. E no mundo do empreendedorismo, e você pode falar com muito mais propriedade do que eu, porque você está inserido nele, nós sabemos que existem várias histórias dentro de um universo grandioso que é empreender. Existem pessoas que são empreendedoras por conta de uma linha sucessória na família. Os famosos herdeiros. A gente não tem nenhum problema ser herdeiro. Muito pelo contrário. E existem pessoas que, por exemplo, começaram como você. E a gente sabe que, e aí eu como leigo, e acompanhando vários relatos, tendo alguns amigos empreendedores, que o tempo vai passando e com ele, a cada dia você vai aprendendo em relação a inúmeras áreas inseridas dentro do empreendedorismo. Seja na relação com os colaboradores, com o fornecedor, principalmente com os clientes, enfim. O quanto que essa bagagem que você tem, porque você ainda é muito jovem, mas você começou mais jovem ainda. 17 anos. Com 17 anos você já estava empreendendo. O quanto que essa bagagem construída, desde antes de você ter 18 anos, te ajudou a ser o Rafael Lousada da Lorde de 2026? Cara, com certeza eu ter começado tão cedo, eu tive tempo para errar. Sim. Então, eu consegui, com os meus erros ali, e até então, no início, eu não dependia daquilo para poder, de fato, me sustentar, porque eu estava dentro da casa dos meus pais. Então, isso é uma coisa que facilitou também arriscar. Porque eu podia errar. Eu tinha um tempo, eu estava muito novo ali, e aí eu fui testando algumas coisas. O maior risco, assim, meu, inicialmente, foi sair, porque era online. Sim. Era só Instagram. Depois eu montei um espaço, porque o pessoal começou, era por encomenda. Tinha que encomendar a camisa, aí eu mandava fazer. Sim. Tecido, igual eu te expliquei aqui o trâmite. E aí depois eu montei um showroom com algumas peças pronta entrega no terraço dos meus pais. Então era na casa dos meus pais a loja. E aí o primeiro grande passo, assim, o maior risco pra mim foi ir pra loja física na rua. Que aí foi a nossa primeira loja, que foi na Pedro Lessa.
Foi a nossa primeira loja. No terraço dos meus pais eu montei um espaço pequeno, depois eu expandi, aumentei um pouco o espaço e aí foi tendo demanda. Aí eu falei, não, tá na hora de eu seguir para algo maior, que aí eu fui e montei minha primeira loja física. Ainda assim, estudando, faculdade. Então eu atendia presencialmente em um horário só. Sim. É onde meu pai entrou na história também. Meu pai, ele tinha uma corretora de imóveis e aí ele já não estava gostando, já a corretora já não estava mais aquela coisa. E aí eu falei com ele, falei, pai, vem trabalhar comigo porque eu tô com a loja está crescendo e eu tô com a loja só no período da tarde funcionando, porque eu estudava de manhã, eu só abria à tarde. E aí meu pai entrou junto comigo, investiu junto comigo nessa loja nova. E aí meu pai se tornou meu sócio também. E aí desde então, aí entrou pandemia, aí foi a primeira loja na Pedro Lessa, aí depois entrou pandemia, a gente foi para uma loja maior, que foi a da Santos Dumont, durante a pandemia. E aí, por que eu falo que errando, né? Antes da alfaiataria, era só casual. Então, o meu erro foi tentar atingir todos os públicos. Eu vendia casual, eu vendia social, eu vendia camisa de time. Tudo que começava a dar aquele boom, eu tentava vender na minha loja. Então, eu tentava atender todo mundo e acabava não tendo um nicho, não focando, não atendia ninguém ali especificamente. Eram clientes de giro e não de recorrência. E aí, esse foi um dos erros que eu pude cometer, que hoje eu posso falar que nós estamos 100% nichados, né? Com um público muito bem definido. Então, foi errando nesse caminho aí, fui crescendo, me desenvolvendo aí. Na loja da Santos Dumont, aí lá eu já comecei a perceber isso. Comecei a tirar algumas coisas, comecei com réplica, depois parei de fazer a fabricação própria da Lorde, comecei a inserir réplica, então trabalhando com réplica, com camisa de time e aquela bagunça. E aí na Santos Dumont já comecei a mudar um pouco, fui pegando marcas nacionais, saindo da réplica, montei uma barbearia dentro da loja também, então era metade, o ponto era maior, era metade barbearia, metade loja de roupa. Mas até então bem focado no casual. Sim. Só que aí eu saí da réplica e fui para um casual um pouco mais arrumado ali. Sim. Mas aí eu caí no mesmo erro de novo. Do casual eu fui pro street. E aí eu tinha casual e tinha aquele streetwear pesado. Over, sim, calça cargo, bermuda cargo. E aí foi. Jogava basquete na época, então eu usava muito esse estilo. Nada a ver com o que eu uso hoje, né? Mas, assim, eu usei isso bastante tempo, cara. Só que eu fui observando o mercado fora. A tendência do mercado e tudo. E comecei a ver que o street não estava trazendo o que eu queria. E aí é onde entra a virada de chave da consultoria de imagem, de vir para a alfaiataria. Aí eu comecei a focar mais no casual. Fui tirando aos poucos o street, até zerar a street e zerar a réplica. Sim. Eu fiquei só com marcas nacionais num casual. Inicialmente era só no casual. E aí, vendo o mercado, comecei a me interessar mais pela alfaiataria. Então, isso eu tô te falando assim, foram 2 anos de estudo para entrar na alfaiataria de fato. Porque quando eu fiz o meu primeiro curso de consultoria de imagem, eu fui para Brasília, com o Alisson Guima, foi meu primeiro curso. Fui fazer a consultoria de imagem e ele era bem voltado para a alfaiataria. Então, antes de eu iniciar com a alfaiataria de fato, que era um mercado totalmente novo para mim, eu fui me especializar. Sim. Fui fazer essa consultoria de imagem com ele, fiz a consultoria de imagem com ele, ele foi meu primeiro mentor, me formei como consultor de imagem com ele e lá em Brasília eu pude conhecer as melhores lojas de alfaiataria, assim. Então, fiz ali mentoria na Ricardo Almeida, fui na Cor de Leone, que é uma loja para mim referência também em alfaiataria. Eles são de Brasília, são gigantes, tem mais de 2 milhões, uma loja se pegar com 2 milhões de seguidores, então os caras são assim, gigantes. Também pude ir lá conversar, conhecer os donos. O Alisson Guima, esse mentor meu, ele foi uma pessoa que me colocou em contato com esse pessoal, então pude aprender muito. Alfaiataria, atendimento, estrutura. Fui em várias lojas, cara, de alfaiataria, assim, do mais alto nível nacional. Conheci Brooksfield, enfim, fui em várias.
E aí, falei, quero trazer isso para Valadares. Quero trazer isso para Valadares em termos de atendimento, de estrutura, qualidade de produtos. E com esse sonho. Mas tudo é investimento, né? Tudo requer, no final das contas, o dinheiro ali para investir. Com isso, eu fiquei com esse sonho, cara. E aí comecei a pegar marcas mais simples de alfaiataria e trazer para dentro da loja. Com isso, eu fui pegando um público já voltado para uma alfaiataria, para uma camisa social, para uma calça alfaiataria, para uma calça chino. Dentro dessa pegada casual, eu fui aos poucos partindo para isso após a consultoria de imagem. Porém, uma alfaiataria um pouco mais simples, que eu não tinha a demanda de investimento necessário para já entrar, né? E aí, cara, eu fui apaixonando por essa área, cara. A alfaiataria, igual eu falei, usava street, fui entendendo o quanto que a imagem agrega e muda e traz valor mesmo. E fui mudando o meu estilo mesmo. A primeira consultoria de imagem que eu fiz foi em mim. Você mesmo. Foi comigo, mudei totalmente o meu estilo e posso falar que agregou muito no meu negócio e na minha pessoa também, fui evoluindo. Porque a imagem vai muito além só da roupa, né? A gente começa a entender linguagem corporal, postura, enfim. E aí, fui investindo aos poucos nisso. E foram 2 anos, cara. Foram 2 anos até sair do papel essa ideia de hoje, né? Que é a lore de hoje. Então, foram 2 anos estudando. Além desse curso em Brasília que eu fiz, depois eu fiz outro em BH. E aí, o último curso que eu fiz já foi quando o projeto da loja do centro agora já estava pronto. Sim. A loja estava em construção. Foram 6 meses de construção e 2 anos nesse sonho, programando, estudando, correndo atrás. E aí eu fui e fiz o último curso com o Alexandre Taleb, que era minha maior referência assim, em consultoria de imagem. Eu consegui fazer esse curso com ele. E aí a loja já começou a sair do papel. Foi onde a gente começou a fazer já a loja do centro aqui. O projeto também foi feito com o João Daniel. E a gente eu tinha os fornecedores, o pessoal já, todos que eu queria, os fornecedores que eu tinha vontade de trabalhar, consegui trabalhar com um produto, consegui uns fornecedores com produto exclusivo para trazer para cá. Então, além de estrutura, qualidade de produto e atendimento, era o que eu queria trazer para Valadares. E hoje a gente trouxe algo que até então não tinha, em termos de estrutura e essa visão que a gente trouxe para a alfaiataria, para o mercado de Valadares. E a gente não trabalha só com a alfaiataria, igual terno, não é só terno. A gente trabalha também com um casual, porém um casual mais refinado, mais elegante, uma polo em tricô, uma t-shirt de algodão pima, algodão egípcio. Então a gente trabalha hoje com os melhores produtos do mercado em termos de matéria-prima. Caimento, corte, tudo isso. Hoje todos os nossos vendedores, eles são de fato consultores. Eles têm o curso de consultoria de imagem. Então, a nossa loja, a ideia é passar uma experiência para o nosso cliente. Aí entra a pandemia, né? Exato. Não é só mais a questão de um atendimento. Sim. É uma consultoria de fato e todos têm o curso. Então, qualquer pessoa que for atendida vai ser com uma consultoria. O quanto que ser consultor de imagem te ajuda no atendimento com qualquer cliente que adentra na sua loja? 100%. Porque com a consultoria de imagem, independente de ser cliente de consultoria de imagem, porque é diferente, né? A consultoria de imagem é especializada para você, eu vou na sua casa, faço uma análise do seu guarda-roupa, do seu tom de pele, é algo mais completo. Mas trazendo isso para dentro da loja, a consultoria, eu consigo já de cara analisar a sua ocasião, seu biotipo, tom de pele, e já vou te trazer sugestões para o seu evento. Sim. Então, o cliente hoje, ele chega na loja, ele fala assim, Rafael, ou quem for atender, preciso de um look para um casamento à tarde. Ou vou ser padrinho de um casamento. Ou eu tenho uma palestra para fazer. Ou eu quero me posicionar melhor na minha profissão. E eu preciso montar looks para isso. Ou eu vou em um podcast. Sim. Eu preciso de um look para o podcast. Então, eles trazem para a gente a ocasião e a gente vai trazer as sugestões que encaixam melhor para ele e para a ocasião que ele vai. Para o posicionamento que ele quer passar. Porque a roupa vai muito além só de vestir. Sim. A ideia é qual mensagem você quer passar naquele ambiente que você vai.
quero me posicionar com autoridade, quero passar mais leveza. Então, tudo isso, a consultoria, ela traz bagagem para a gente ajudar o nosso cliente na hora de escolher e selecionar as peças. E sobre a consultoria de imagem e o atendimento que você promove na Lorde. Você, dia após dia, convive com inúmeras pessoas que vão até o seu empreendimento com uma ideia de um look para um determinado tipo de evento. Mas eu imagino que todo mundo que entra lá na sua loja tem uma dor ou uma espécie de dúvida acerca daquilo que quer e daquilo que pensa para poder se vestir. Sim. E pela experiência que você tem como profissional, como empresário e principalmente como consultor de imagem, qual é a maior dor, principalmente de nós homens, na hora de escolher um look? Cara, o homem tem uma questão com... Isso já vem de anos, né? De que se você se arrumar demais, você cai num ponto deixando ali de ser aquele homem, né? Então, isso vem se quebrando. A mulher sempre esteve muito bem alinhada. E hoje o homem começou a entender que ele precisa da imagem dele até para ganhar mais dinheiro. Claro. Como um posicionamento, para ter mais acesso. Então, eu acho que a maior dor do homem é não ter, de fato, o conhecimento em relação a caimento, em relação à combinação, trazendo aí, né, o listrado com xadrez, Sim. né? Mas isso é um exagero. Mas em termos de combinação, acho que é a maior dor. O que eu combino essa calça azul? Qual camisa que eu posso colocar? Quantas combinações ela me rende? Sim. É adequado para o horário que eu vou usar? Então, acho que essa é a maior dor. E aí a gente, na Lorde, hoje, nós temos um ecossistema, né? A gente criou muito além de uma loja. A nossa ideia é atender o homem de forma completa. Sim. Então, lá nós temos a barbearia, temos a parte do dia do noivo, a gente faz atendimento personalizado para noivos também. A gente tem uma relojoaria. A gente atende a parte de aluguel de ternos. Então, a gente montou um ecossistema para suprir todas as necessidades do homem. Então, a dor dele, de fato, vai ser sanada na loja. E a nossa ideia não é simplesmente vender. Então, o cliente chega lá com uma dor, a gente, de fato, explica para ele o todo, né? Cara, você não pode usar isso por conta disso, disso e disso. Esse traje aqui vai ficar com um caimento melhor para você por conta disso. Então, exemplo, uma pessoa, um homem com estatura mais baixa, o ideal é deixar a calça, não precisa ser aquela calça curta, mas também não é sobrando. Então, a gente precisa elevar um pouco mais o nível da calça dele, porque isso alonga a silhueta. Então, o homem baixo, ele tem esse problema aí de autoestima. Sim. Pô, eu quero uma roupa que me alongue. Então, camisa muito comprida, calça muito comprida, tudo isso vai trazendo ideia de achatamento. Então, a gente bola estratégias, tanto em cores também. O look monocromático, por exemplo, é uma excelente estratégia também, tanto para quem está um pouquinho fora do peso, quanto para quem tem uma estatura mais baixa. Então, tudo isso é analisado no atendimento. Então, a consultoria ela vai na dor do cliente. Isso aí é um fato. É um diferencial absurdo também com relação a ser consultor de imagem e ter essa visão do cliente. Pensando em relação à questão ao tipo de roupa que uma pessoa vai escolher para poder se inserir em um ambiente. Certo. Mas eu penso que a roupa ela não é só um pedaço de pano. Ela diz muito mais sobre quem você é. Exato. E existem inúmeras frases icônicas relacionadas a como a imagem ela entra de uma forma única, principalmente no primeiro contato, seja na vida pessoal, amorosa e principalmente no contexto profissional. Sim. Rafael, o quanto que a imagem, pensando na vestimenta, fala por si? Cara, hoje a gente pega, em se tratando de linguagem, né? Sim. Hoje a linguagem não verbal, ela é 93%. A linguagem verbal, apenas 7%. Então, a roupa, ela vai te direcionar muito para essa boa imagem. Em qual sentido? Quando você coloca uma roupa alinhada, você tem mais autoconfiança, a sua postura muda. Consequentemente, se você vai vender, porque todos nós somos vendedores, né? Então, se você vai vender você ou algum produto, você estando com uma autoconfiança e com
com a imagem alinhada e adequada, além de passar uma imagem para quem está te ouvindo, porque é diferente, né? Igual eu fui atender um cliente agora, ele vai palestrar. Eu falei com ele, cara, você pode ter um conhecimento absurdo, mas quando você entra no palco, você não abriu a boca. Sim. Então as pessoas vão observar você, sua postura, a sua linguagem corporal, a sua roupa. E se você já conseguir trazer uma mensagem de autoridade antes de falar, você já ganhou a atenção do seu público. Então, o que você falar depois é muito mais fácil de ser aceito. Então, por isso que a imagem, a linguagem não verbal, ela acaba sendo talvez até mais importante a princípio do que a linguagem verbal. Obviamente, você estando extremamente alinhado, ganhando a confiança, mas se você não tem conteúdo, se você não tem conhecimento, tudo que você construiu com a sua imagem vai se quebrar, né? Vai se desconstruir. Então, a imagem, ela é, assim, um ponto de partida mais importante. Isso aí é um fato e as pessoas estão começando a entender isso. E como saber qual é o tipo de estilo mais adequado para não só um evento específico, mas para a própria vida? A consultoria de imagem, cara, ela é muito o contrário do que muitas pessoas pensam, né? A consultoria não é pegar você e transformar você em outra pessoa, mudar o seu estilo. Não. A consultoria de imagem é entender o que você gosta, qual o seu estilo. Quando a gente vai fazer uma consultoria, a gente faz um teste de estilo para entender o que a pessoa gosta, o que aquele homem tem na essência dele ali. Porém, ele gosta de algo, mas ele não sabe como passar a melhor versão dele. Então, o que a gente faz? A ideia é pegar o que você gosta e aprimorar. Sim. Então, eu vou pegar ali... Rafael, eu sou um homem mais casual. Eu não gosto de usar, cara, terno. Não gosto de usar costume. Sim. Não gosto de usar camisa social. Tem como estar, de fato, elegante sem usar tudo isso que eu falei aqui agora. Então, a gente vai fazer... Claro, que vão ter ambientes que vão pedir isso. Claro. Por mais que não é o seu estilo do dia a dia, mas vão ter ambientes que pedem esse dress code. Então, você precisa também entender isso. Porque isso faz parte de um código ali, de uma ética, de um senso comum que vou num casamento, tem um dress code, pô, se pedir um esporte fino, eu tenho que ir de esporte fino. Eu não vou numa camisa polo e uma calça jeans. É uma falta de respeito com quem está me convidando. Então, isso também mostra um respeito que você tem pelo ambiente e pela pessoa. Então, a consultoria, ela traz isso. Ela consegue moldar a sua melhor versão. Então, seja um ambiente casual, vamos montar um look casual que vai passar uma elegância, uma leveza. Tudo depende da mensagem que você quer passar naquele ambiente. Então, quando você vai se vestir, a melhor dica que eu posso dar é: pensa qual a mensagem que você quer que as pessoas tenham de você. O que as pessoas vão perceber ali quando você chegar naquele local. Então, esse é o ponto de partida para montar o seu look para cada ambiente. Quero passar uma leveza, vou num churrasco, é algo mais leve, mas eu quero estar um pouco mais alinhado, mais sofisticado. Bom, coloca uma camisa de linho, manga dobrada, um shortinho de linho, uma sandália Birkin ali, um óculos de sol, um bom relógio, um bom perfume. É uma construção. Então você vai estar leve, elegante e sofisticado para aquela ocasião. Entendeu? Então, assim, você pode estar assim, arrumado e confortável, alinhado. Não é só engessado e rígido. E trazendo até a questão do terno. Hoje nós temos tecnologias. Tem gente que fala, eu não gosto, que me prende. Exato. Depende do material que você está comprando. E no local que você está comprando, para ter um caimento correto, que te dê conforto e elegância. Então hoje nós temos blazers com tecnologia, um blazer de malha, calça alfaiataria na malha, que vai trazer conforto e você pode usar de forma muito versátil. De forma casual, elegante e de forma mais formal. Então tudo é maleável, não tem nada engessado. Quando é a hora de mudar a vida voltada para um determinado tipo de vestimenta? E como a pessoa pode perceber que chegou a hora da mudança em relação a tudo aquilo que ela pensava de roupa e de estilo, e que ela para e pensa, não, chegou a hora de mudar, eu quero me posicionar de uma forma diferente? Existem alguns sinais que às vezes a própria pessoa fica pensando, ou até se fazendo inúmeras perguntas para que ela possa chegar no objetivo? Sim. O que acontece? Eu não acho que tenha uma idade para ter essa mudança e nem o momento certo, assim. Não, eu tenho uma ocasião, então eu tenho que mudar. Não, eu acho que isso tem que ser uma construção de vida.
para não ficar um personagem. Então, se você não vive aquilo que você vai só naquela ocasião, as pessoas vão te ver depois. E aí você não cria aquela autoridade que você é aquilo. Então, quando você entende, por exemplo, sou um empresário. Eu acho que a partir do momento que você, independente do tamanho da sua empresa, pode ser o menor que for ou o maior. Porque hoje nós temos empresários gigantes que também, né, trazendo para a imagem, não se vestem de acordo. E também não quer dizer que se você já tem dinheiro ou algo nesse sentido, que você não precisa se vestir bem, né? Então, trazendo essa questão do menor empresário, eu acabei de sair da faculdade para ingressar em uma profissão, quanto antes você entender o seu posicionamento, melhor. Mais portas vão se abrir para você, isso é um fato. Se você já sai na frente, até mesmo dentro da faculdade, às vezes seus professores podem ser uma porta para você na sua profissão. Então, se você já se porta diferente, até mesmo dentro da sua faculdade, você já vai ser percebido acima, à frente dos seus outros concorrentes, vamos dizer assim. Se você é um empresário que está começando agora, invista na sua imagem. Isso vai te alavancar para um crescimento. Se você já é um empresário que está se consolidando, para você sentar em mesas maiores, de fato você vai ter que ter um posicionamento de imagem adequado. Então, quanto antes, o tempo certo quanto antes você começar, melhor. Sobre a sua vida enquanto consultor de imagem, qual é o grande sonho que você já realizou? Hoje, a estrutura que nós temos da Lorde. Hoje eu tenho uma estrutura que, se for trazer em capitais, talvez você não encontre. Então, esse era meu maior sonho. Igual eu te falei, foi algo muito planejado, muito suado. Meu maior sonho era conseguir trazer algo que Valadares não tinha, em termos de estrutura, qualidade de produto e atendimento. Então, a gente conseguiu realizar isso, né? Claro que se manter é algo difícil. Inovar, trazer mais tendências. Então, é algo que assim, a gente não pode parar de estudar. É algo que eu faço muito até hoje. Estudo muito com relação ao que está vindo agora, para trazer produto para a loja, referências de fora. Minha maior referência hoje é Itália. Que legal. Moda fora, assim. Trazendo em alfaiataria, cara, Itália, para mim, é o berço ali e é a minha maior referência. Então, eu sempre vou estudar e pesquisar o que está vindo de lá. O que surgiu lá? Tem uma feira na Itália que aí já é meu próximo passo. Trazendo assim, o que eu quero alcançar, o próximo sonho, já estou me programando para isso, é ir nessa feira em Florença, na Itália. É a maior feira de moda masculina, trazendo para a alfaiataria do mundo. Então, lá é algo que com certeza, vou conseguir trazer ainda mais coisas diferentes para cá. Então, hoje, o meu maior sonho realizado é a estrutura que nós conseguimos montar. Sim. Hoje na Lorde, né? Trazendo isso pro ramo empresarial, né? Claro. De vida, sempre foi construir uma família, ser pai, enfim. Então, estou bem realizado, vamos dizer assim, né? Tanto no âmbito empresarial, quanto na parte familiar. Mas a gente sempre quer mais, trazer mais, inovar. Quem sabe abrir outras lojas em outros locais. Hoje a gente faz atendimento não só em Valadares, nós atendemos vários clientes de cidades próximas que vêm até a nossa loja e também, igual Belo Horizonte, capitais, a gente atende pessoas que têm acesso a outras lojas, tão boas quanto, mas que escolhem a Lorde. Então isso era um sonho também, poder fazer isso, atingir pessoas fora. E algo que Valadares eu ouvia muito de vários clientes, várias pessoas que têm um poder talvez aquisitivo mais alto, é que não comprava aqui, só comprava fora. Quando eu viajava para BH, eu passava na loja tal para comprar, ou quando eu ia para São Paulo, ou quando eu viajo para fora do Brasil, eu comprava. E hoje na Lorde eu encontro o que eu procuro, o que eu quero. Então, acho que isso é algo que a gente conseguiu atingir. Era um sonho e a gente conseguiu atingir. Qual é o grande legado, ou melhor dizendo, como você quer que a Lorde seja lembrada pelos valadarenses, sobretudo pelo público masculino? Transformação, eu acho que é uma fala boa, porque a nossa ideia é transformar homens ali, né?
em todos os sentidos. Que a pessoa entre dentro da minha loja e sinta que tem algo diferente ali. Mais propriamente dizendo, sinta Deus ali quando a pessoa entra dentro da minha loja. Um ambiente de experiência, um ambiente tranquilo. Sim. Então, eu acho assim, que o legado que eu quero deixar é de transformação. Transformação, inovação, de algo que com certeza o mercado vai caminhar cada vez mais para o que a gente trouxe e que nós fomos os pioneiros em termos dessa estrutura e um atendimento consultivo e de produtos também. Então, eu acho que assim, esse legado a gente já está enraizando em Valadares e até mesmo para fora. Temos lojas aí, referências em Valadares também, lojas antigas, há mais de 30 anos no mercado, que serviram de um ponto de partida na alfaiataria, mas eu acho que hoje a Lorde chegou com uma inovação. Então, a gente traz essa transformação para os homens. A nossa ideia é essa, eu acho que o legado é transformação em todos os sentidos, não só na imagem, mas que a pessoa possa entrar dentro da minha loja e se sentir bem, se sentir transformada ali como homem. E isso reflete muito, cara. A gente tem inúmeros clientes nossos que chegaram lá e já falaram com a gente, cara, depois que eu fiz a consultoria de imagem, comecei a me vestir melhor, o cliente não me pede nem desconto mais. Então, assim, a gente traz essa transformação de vida para os clientes. Então, acho que isso é o legado que eu quero deixar aí. Lá você se depara com inúmeros clientes que procuram a loja com o intuito de estarem bem vestidos para vários tipos de eventos. Sim. Antagônicos uns dos outros. Mas eu imagino, e até porque você já passou por essa experiência, e é única na vida de todo homem e de toda mulher, que por trás do atendimento para com um noivo, existe uma magia e um preparo diferente, porque ali você está tratando do modo de se vestir do dia mais importante da vida deste homem. Exatamente. Qual é a magia de vestir o noivo? Cara, casamento é algo único, é o que você falou. É uma responsabilidade enorme. Então, quando chega um noivo pra gente, claro que qualquer cliente, qualquer ocasião, a gente trata com muita responsabilidade, mas trazendo pro casamento, cara, é um momento único. É um momento ali que a gente tem que tratar com um nível ainda maior de cuidado. Por quê? E hoje nós temos salas exclusivas de atendimento, justamente para trazer essa experiência para o homem. Sim. Porque até então só a mulher que tinha, né, aquela experiência de ir em um ambiente com um provador só para ela. Então a gente montou um espaço de consultoria para o homem, para o noivo. Eu te falei mais no início aqui da nossa conversa, a gente tem a parte do dia do noivo. Então a gente criou algo que o homem não tinha. Sim. Né? E aí a gente, trazendo isso para vestimenta, a gente faz uma anamnese geral. Então a gente traz a questão da noiva, pergunta ali, porque é a mulher normalmente que tá ali na organização, vamos dizer assim, qual cor o padrinho vai usar, talvez o maior sonho ali que envolve o casamento Sim. seja da noiva, né? Sim. Então a gente traz isso aí pro homem. Qual a cor que você sonha em usar? Você tem alguma cor? Normalmente não. Falando assim, não, eu não tenho, queria uma sugestão sua. A gente vai trazer sugestões que melhor combinam com o tom de pele. O casamento envolve muita coisa, então tem que ser algo muito harmônico. Envolve a tonalidade do traje dos padrinhos, a tonalidade das madrinhas, o vestido da noiva, envolve se o casamento é clássico, se o casamento é mais moderno, o horário, se é manhã, tarde ou noite. Então, tudo isso influencia diretamente na cor que vai ser escolhido o traje Sim. do noivo. Então, a gente analisa tudo isso antes de atender o noivo. Antes dele ir experimentar qualquer traje, a gente tem lá uma mesa onde a gente senta e faz essa anamnese para entender como é o casamento daquele noivo. Se vai ser numa chácara, se vai ser durante o dia, vamos pegar tons mais claros, tons médios ou tons mais claros. E aí a gente vai ver qual o tom combina melhor com o seu tom de pele. Os padrinhos, vamos colocar eles em um tom que você seja destaque. Sim. Hoje está muito em alta. Por exemplo, um casamento do noivo de branco e a noiva de branco também. Então, qual é a preocupação disso? Se o traje do noivo for off e o vestido da noiva for branco, isso destoa, dá uma diferença. Então, por isso que eu falei que o vestido da noiva também é importante. Claro. Então, quando o homem vai usar, a noiva vai usar o off, a gente tenta
explicar para o noivo essa questão. Cara, o seu traje ele precisa ser no off também, senão vai destoar demais, não vai ficar legal. Então a gente sempre tenta entender horário, o estilo do casamento. É um casamento clássico, vamos colocar um smoke, vamos colocar um traje transpassado, uma lapela mais larga. Tudo isso influencia. Tom de gravata, Sim. sapato, né? Enfim. E mediante a tantos atendimentos, sobretudo com os noivos, qual é a grande história, a que foi a mais marcante para você e para os seus colaboradores, e que mesmo em meio a um emaranhado de histórias, essa história se tornou inesquecível e especial por algum motivo? Cara, a gente tem algumas, né? Algumas histórias bem interessantes. A gente faz atendimento de vários noivos, mas tem uma em especial que foi recente. Que legal. E, inclusive, trazendo algo que não comprou nem comigo na Lorde. Você acredita? Então, assim, o que aconteceu? Foi um noivo que comprou um traje sob medida fora. Não vou falar nome de loja, mas foi em São Paulo. Ele é aqui de Valadares. O casamento dele no sábado. Chegou para ele o traje na segunda-feira. Quando ele vestiu, caimento totalmente errado. Totalmente errado. Caimento, assim, traje de excelente qualidade, tecido, mas o corte tava, assim, muito errado e foi algo sob medida. Mandou bordar o nome dele por dentro da lapela, fez todo um preparativo, cara. E aí, igual a gente falou, casamento é algo que envolve muito sentimento ali, não é só um terno, Claro. né? Envolve muito mais. E aí ele ligou pra gente na loja, cara, desesperado, falando: irmão, preciso que você analise o meu terno. Não comprei com você aí, mas quem eu confio pra olhar em relação a caimento são vocês. E aí ele veio na loja quando ele vestiu casamento no sábado. Ele veio na terça. Falei com ele lá e aí a gente foi tentando moldar esse traje pra ele no melhor caimento possível. Sim. E num prazo recorde, né? Porque a gente ficou assim, cara, com dó. Ele tava assim, com um semblante... E nem tinha falado pra noiva, né? Nem sei, vou te falar a verdade, Se nem falasse, sei. tadinha, coitada da menina. Não sei nem te falar. Mas aí, cara, a gente conseguiu fazer, por isso eu tô falando que foi algo marcante, recente, a gente conseguiu reformular todo o caimento do traje dele. Ele me pediu até pra ir no casamento dele, Que legal. acompanhar ele lá pra vestir ele. A Sim. gente faz essa consultoria também pra noivos, de vestir o noivo no dia. Ele me pediu pra ir, porque aquela confiança, né? Porque o traje veio errado, aquele negócio abalou mesmo. E aí a gente foi lá nesse casamento, vestiu. No final, ele já voltou na nossa loja para comprar outros trajes, outras peças. E foi muito gratificante, mesmo não sendo um traje comprado na nossa loja, porque a gente conseguiu solucionar algo que estava ali, assim, bem complicado, e salvou ali aquele sonho dele de casar com aquele terno. Então, foi um momento muito único, assim, independente de ter comprado comigo ou não. Foi algo que me marcou bastante, a gente ter conseguido ajudar esse noivo ali. Tiveram outros noivos que, trazendo algo bom pra gente, sempre é um feedback, né, cara? Sim. Quando o noivo vem e agradece a gente após o casamento, cara, muito obrigado, você fez parte de uns momentos mais felizes da minha vida. O traje, a consultoria, o atendimento, na festa eu fui muito elogiado. Nunca fui tão elogiado na minha vida. Então a gente escuta muito isso, cara. A gente escuta muito isso e é muito gratificante. E é algo desse legado que eu quero deixar. Aquela pergunta que você me fez, isso é gratificante demais. Além de obviamente, que uma empresa ela precisa de lucro, precisa de dinheiro para se manter, mas a gente trabalha com algo, não só o casamento, mas ocasiões específicas que aquele homem se sente bem e se sente valorizado ali e traz esse feedback pra gente. Depois que eu conheci, a gente recebe muito isso, depois que eu conheci a Lorde, eu parei de me preocupar. Porque sempre que eu tenho uma ocasião, eu sei que aqui eu vou achar. Sim. Então eu já trago aqui e você já resolve meu problema e sempre dá tudo certo. Então esse feedback pra gente é muito gratificante, é muito bom de ouvir. Qual o maior elogio que um consultor de imagem e empreendedor na área de consultoria e um empreendedor na área de consultoria de imagem e de uma loja que fornece inúmeras roupas, inúmeras vestimentas,
que são muito específicas para dias especiais, seja no âmbito profissional ou pessoal, pode receber? Cara, eu acho que o maior elogio é assim, cara, você mudou minha vida. Uau. E a gente escuta isso com frequência, tá? Porque roupa envolve autoestima. Então, a gente escuta isso com muita frequência. De que a gente transformou uma vida, você mudou minha vida, né? É uma frase que a gente escuta muito porque a roupa, ela impacta, eu ouvi de um cliente até sobre a esposa dele. Uau. A forma que a minha esposa me vê hoje é com um olhar de admiração. Que legal. Então, ele me mandou esse áudio. Falou assim, Rafael, então eu tô passando aqui para te agradecer, porque até dentro da minha casa houve mudança através da minha imagem. Minha esposa começou a me olhar até com mais admiração e respeito depois que eu me transformei, assim... Porque a roupa, ela não é só por fora, cara. Claro. É algo que envolve muito mais. Quando você tá bem vestido, você se olha no espelho, você fala assim, pô, tô bonitão, tô autoconfiante aqui, vambora. Você chega nos locais de forma diferente, mais posturado, com confiança. É nítido, isso é nítido. Isso realmente transforma vidas, cara. A nossa vida é como se fosse um livro, com páginas positivas e páginas negativas. São assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante é saber que Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá a propriedade de nós mesmos sermos os autores dos livros das nossas vidas. Na verdade, das páginas que estarão presentes nos livros das nossas vidas. E você, enquanto pincel, enquanto caneta, todo dia escreve uma página do livro da sua vida. Todo dia, quando você acorda, você está escrevendo uma página do livro da sua vida. E essa página, por inúmeras razões, pode ser uma página maravilhosa, contando uma história linda, e uma página não tão bonita assim. Só que, diferentemente do que acontece nos livros propriamente ditos, as páginas dos livros das nossas vidas podem vir através de diferentes formas. Pode ser um dia, pode ser um ano, pode ser um mês, pode ser uma semana, pode ser uma conversa, pode ser uma bronca, pode ser uma discussão, pode ser um jogo, pode ser um time de futebol, enfim. Páginas da nossa vida enquanto seres humanos vêm através de diferentes formas. E como eu disse, nós temos a responsabilidade de escrevermos as páginas dos livros das nossas vidas. Feito esse pequeno preâmbulo, você tem 2 capítulos que são pra lá de especiais na sua história de vida e que talvez poderiam ser os nomes do livro da vida do Rafael Lousada. E esses nomes e capítulos, melhor dizendo, atendem pelos nomes de Eliana e Gleiston. Qual é o significado desses 2 nomes para a história do Rafael Lousada? Cara, posso falar assim que quem eu sou hoje, né, como pessoa, como empresário, como pai, como esposo, vem desses 2 nomes que você me falou, né? Minha mãe, como eu falei no início aqui, foi minha apoiadora. Ela que me deu os R$250 para iniciar as camisas, né? Então, ela faz parte da minha história como empresário e como pessoa. E meu pai, a mesma coisa. Meu pai está presente comigo até hoje na loja, né? Então, é algo que está na família ali, né? Então, é como você falou. Hoje, a Lorde, ela carrega um sustento de várias famílias. A minha, como eu casei, né? Sim. A minha família do meu pai e da minha mãe ali. E dos nossos consultores, colaboradores lá. Então, é uma responsabilidade muito grande. E com relação à pessoa, cara, eu sei que criação faz muita diferença. Então, nunca fui de família rica. Mas também nunca me faltou nada. Meus pais sempre batalharam muito para poder me colocar numa escola boa. Por exemplo, o Presteriano. Foi uma escola que eu estudei com bolsa. Então, às vezes o pessoal vê hoje, né, estrutura que a gente tem de loja que foi com muito suor, muita batalha, mas eu não venho de família rica, eu não sou herdeiro, igual você falou aí. Meus pais sempre batalharam muito para poder tanto pagar os meus estudos na escola, faculdade, me ajudando também, me apoiando muito nas minhas partes empresariais ali, sempre recebi muito apoio.
nunca me puxaram para trás, sempre foi me empurrando e me alavancando. Então, posso falar assim que tudo que eu tenho e como pessoa hoje vem deles também. E não posso deixar de falar da minha esposa também, Ana Beatriz, que foi uma pessoa que sempre também me incentivou e me alavancou em tudo que eu fiz, que eu me propus a fazer. Isso pouquíssimas pessoas sabem, mas hoje a estrutura que a gente tem de loja foi de um apartamento nosso que a gente vendeu. E o dinheiro foi investido todo dentro da loja. Então, assim, o apoio da minha esposa para poder vender um bem que era o nosso teto, e com uma filhinha recém-nascida, minha menina não tinha nem 1 ano. Minha menina tinha meses ali. E ela me apoiar nessa ideia, nessa loucura, desse sonho de investir em algo tão grande, fez toda a diferença. Porque se não fosse ela me apoiando também, eu não tinha tido essa coragem aí de vender o nosso apartamento para investir em algo. E hoje nós não estaríamos aonde nós estamos também, né? Graças a Deus, nossa casa, enfim, a gente conseguiu evoluir bastante juntos aí também. Então, além de Eliana e Gleiston, tem também o apoio da Ana Beatriz, minha esposa aí. Então, é um conjunto, cara. É um conjunto. Minha mãe e meu pai me fizeram ser o homem que eu sou hoje. E hoje também tem o apoio da minha esposa ali. E a Rafinha? Cara, dentre as páginas que você falou de vida, é algo assim que não tem como explicar o amor que a gente tem por um filho. É algo que eu não sabia, a gente escuta dos nossos pais, né? Sim. De mãe, amor de pai, tudo, mas você só entende esse amor e tudo que seus pais fazem por você ou já fizeram depois que você tem o seu filho. Então a Rafaela na minha vida hoje foi um gás também de, eu preciso trabalhar cada dia mais para poder dar um sustento, uma qualidade de vida boa para ela. E, cara, é meu presente de Deus aí, é o que eu tenho de melhor nessa vida, é ela. Se eu perder tudo, pra mim, dinheiro, empresa, nada vai fazer diferença se eu tenho ali minha base, minha família, minha filha, enfim. Pra mim, dinheiro a gente luta e conquista de novo, empresa se quebrar, a gente luta e conquista tudo do zero de novo. A gente veio do nada, né? Então, se voltar pra lá, a gente sobe de novo e vamos embora. Agora, família, filho, Rafaela, pra mim, resumindo assim, é tudo. Como eu disse anteriormente, nós temos inúmeras páginas positivas e negativas na nossa história de vida. E como você acabou de relatar, imagino eu que você citou aí muitas páginas importantes e positivas da sua vida. E as mais importantes. Sim. Mas existe esse antagonismo, né? De páginas lindas, maravilhosas e páginas não tão bonitas assim. No livro da vida do Rafael Lousada, qual é o capítulo ou a página mais triste e o que você fez ou está fazendo para poder arrancar essas páginas da sua história? Cara, eu passei por 2 episódios, assim, um mais recente e o outro já tem um tempo, mas que foi bem difícil na minha vida e na vida dos meus familiares, que foi quando minha mãe descobriu um câncer de mama. Então foi algo bem complicado de lidar, mentalmente falando ali também, porque a gente precisa estar firme para trazer esse apoio para ela, né? Trazendo o lado loja também. Às vezes a gente se ausentava mais da loja para estar com ela ali na quimioterapia, que o dela já estava bem avançado, né? Então ela passou por uma quimioterapia, se não me engano é vermelha que fala, foi algo bem agressivo. Teve que passar por uma mastectomia, então foi um período das nossas vidas que foi bem complicado. Graças a Deus hoje 100% curada, minha mãe está super bem. Foi um período difícil. Claro. Mas que a gente tem que levantar a cabeça e seguir firme. Trazendo para o âmbito empresarial, os últimos anos, assim, por mais que a gente teve um crescimento absurdo, que eu só tenho a agradecer a Deus, não é fácil também. Você ser empresário, parece até bobeira ficar falando isso, mas ser empresário no Brasil, em termos de apoio, é muito complicado, em termos de imposto. Não tem aquele incentivo, assim, é complicado. É bem difícil mesmo, mas a gente vai lutando e vai fazendo o nosso trabalho e graças a Deus a gente tem tido um crescimento muito bom. Nessa parte, assim, empresarial, é uma luta diária, mas hoje, graças a Deus, nós temos tido um reconhecimento, um crescimento muito bom
Então, páginas nesse sentido eu não tenho nada a reclamar. Não é fácil. Não é fácil. É bem difícil, bem complicado. A gente está num cenário esse ano bem atípico. Sim. Ano de Copa, de eleição, tudo isso influencia diretamente no mercado. Converso com outros empresários, eles também estão sentindo isso. Mas a gente luta todos os dias para não deixar cair. Para sempre ter um crescimento ali. Mas um período muito difícil da minha vida, que foi agora recente também, foi a perda de um bebê também. Minha esposa estava grávida. A gente tem a Rafaela, né, que a gente já falou aqui, de 4 anos. E ela estava grávida da Júlia, era outra menininha aí também. E aí, com 4 meses de gestação, ela teve um aborto natural. Não estava desenvolvendo da forma que era para desenvolver e ela teve essa perda aí, né? Esse aborto. Então, nós tivemos, né? Então, foi um período também bem complicado, bem difícil. É algo mais recente aí, deve ter uns 3, 4 meses, mais ou menos. Enfim, então acho que esse foi o período, as duas páginas recentes, assim, que foram mais difíceis da minha vida. Mas a gente tá dando seguimento e vamos embora. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes ou palavras e você vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Certo. Podemos ir? Vamos embora. Lorde. Lorde. Início. Vida. Deus. Deus. Tudo. Amor. Família. Amigos. Presente de Deus. Bolsa escolar. Oportunidade. Paz. É uma palavra só, né? Eu vou falar quem eu sou. Mas vamos lá. Paz. Acho que encaixa em tudo também, assim. Infância. Pô. Infância. Felicidade. Adolescência. Emoções. O que o Rafael Lousada de 2016 falaria pro Rafael Lousada de 2026? Você conseguiu. O que o Rafael Lousada de 2026 quer falar pro Rafael Lousada de 2036? Pro de 2036, não se perder no meio do caminho em termos de deixar subir a cabeça, em termos de mudar a essência, não mudar o objetivo central de tudo onde nós começamos, que era realmente transformação de vidas ali, não perder essa essência que a gente carrega hoje. Não tentar não mudar de fato quem eu sou, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas, na medida que vão ganhando dinheiro, a gente vê algumas mudanças, né? Dinheiro, poder, tudo isso a gente vê mudanças. Então eu acho que não se perder nesse caminho, sempre baseando em Deus e tendo como ponto de referência mais importante Deus e família. Defina a sua vida com uma palavra. Uma palavra? Eu posso definir em felicidade. Defina a sua história de vida com uma frase. Batalha. Defina essa conversa com uma palavra. Esclarecedora. E para terminar, um dia seremos eternos. Essa entrevista aqui é eterna. Vai estar lá para sempre no YouTube. Como você quer ser lembrado aqui na Terra? Cara, eu quero ser lembrado como alguém que fez algo grande no sentido de transformar vidas. Não só como imagem, né? Como com vestimenta, Sim. com transformação de posicionamento, enfim. Não só como isso, mas como alguém também que passou aqui e pôde trazer Deus também. Mensagem. E porque o nosso objetivo aqui na Terra é realmente ganhar vidas, né? Ganhar almas para Jesus aí. E eu acho que isso é algo que eu tenho como objetivo também na Lorde. Sim. Igual eu falei com você. A gente chega, ora todos os dias ali para que todas as pessoas que entrem na Lorde sintam algo diferente. Mesmo sendo cristão ou não,
mas que possa sentir algo diferente. Nem que seja, igual muita gente fala, energia boa, nem que seja algo nesse sentido de energia boa, mas que seja transformado em todos os sentidos. Rafael, muito obrigado mais uma vez por ter me dado a incrível oportunidade de ter eternizado a sua história de vida. Parabéns por ser quem você é, mesmo tão jovem. E é muito interessante, né, e magnífico ver alguém que tem pouca idade, que começou com menos idade ainda e já é um homem de sucesso, não só enquanto empresário, mas também como pai e também filho, irmão. Obrigado mais uma vez, sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Obrigado, meu irmão, eu que agradeço muito aí pela oportunidade de poder contar um pouquinho da nossa história, né? Muitas pessoas não sabem, às vezes acham que foi algo, igual você falou, herdado ou nesse sentido. Então é muito bom a gente contar e mostrar também até para novos empreendedores aí se espelharem e ver que é sim possível chegar em um caminho mais alto aí, mesmo começando do pouco, sem investimento, sem ter ninguém por trás ali, tem como trilhar um caminho aí legal, até chegar num sucesso. Obrigado mais uma vez. Tamo junto, irmão, que agradeço. Tamo junto, Rafael, que foi o dono, e é o dono, melhor dizendo, de uma incrível história que foi imortalizada aqui em mais um episódio do Histórias e Memórias. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e claro que volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que amanhã teremos a última entrevista desta semana com uma mulher inspiradora. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.